3, 2, 1. Fala, galera, estamos ao vivo aqui com o nosso podcast Overflow. Nós sempre nos encontramos uma vez por semana para falar sobre coisas que são importantes para a gente e hoje o tema é carência. Já parou para pensar quanta gente por aí tem se demonstrado carente em tantas coisas? Quem sabe no relacionamento, quem sabe nas redes sociais, quem sabe com relação aos parentes, quem sabe com relação aos likes que a gente pode buscar. Então vamos falar sobre carência hoje. A gente tem um time muito legal aqui, as meninas e um menino mais para conversar com a gente. E vamos agora para a vinheta e a gente já volta com o tema. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, no seu horário que você está aí, nos assistindo pelo YouTube, Deezer, Spotify ou qualquer outra rede social. É um prazer estar aqui novamente com você e eu quero apresentar as nossas convidadas desta noite. Começando por essa menina, que na imagem está travada para mim, mas a voz dela eu ouço de vez em quando, Giovana. Oi, tudo bem com vocês? Sou a Giovana, tenho 22 anos, faço pedagogia e estágio lá no NASP. Já me deram 13, isso foi triste, já me deram 13. Mas tudo bem, né? Pelo menos acho que quando eu tiver 50 eu vou ter cara de 30, então tá tudo certo. 22 anos, pedagogia, o NASP, tá solteira, tá na pista ou tá namorando, Giovana? Eu tô namorando já, tem um tempinho já. Então esquece, pessoal. Então, sem chance para vocês. Essa menina aí, de olhos claros e laço vermelho na cabeça, fala um pouco sobre você, rapidamente, para nós. Oi, galera, tudo bom? Boa noite ou bom dia, não sei que horas vocês estão vendo isso. Meu nome é Brenda, eu sou a TikToker, a Instagramer, a influencer que vocês conhecem, eu faço direito, tenho 22 anos e bora conversar. Tá solteira ainda? E carência, né? Tô solteira. Então vai lá, já siga ela nas redes sociais e quem sabe rola alguma coisa. E aqui a gente tem, aqui na parte de cima, pelo menos para mim, uma doutora conosco aqui hoje, né? Doutora Evelyn, se apresente para nós, por favor. Olá a todos, prazer enorme estar aqui, sou Evelyn, psicóloga, também tenho especialização em psicologia positiva, e a gente está nesse caminho aí de elevar a saúde mental dos brasileiros, principalmente, viu? Prazer estar aqui neste momento. Legal. Casada há 12 anos, né? Cada uma falou aí, casada há 12 anos. Então os gaviões, tudo pula fora aí. Teve uma coisa que a gente estava aqui antes de começar a gravação, você citou uma área que você desenvolve, que você trabalha, que é a psicoteologia. Dá para explicar em 30 segundos aí para a gente? Vamos lá. A psicoteologia é a integração, a junção aí da psicologia, a ciência da alma, com a teologia, o estudo a respeito de Deus. Então, assim, para conhecer o homem, a gente só conhece na integridade mesmo se nós olharmos para o Criador, né? Então, a gente trabalha aí nessa área do aconselhamento cristão e é através dessas duas ciências que são fundamentais para a nossa vida mesmo. Cara, show de bola. E o restante aqui vocês já conhecem de toda semana, né? O Lúcio, que está aqui. Peraí. Tamo aí. Desse lado. O Lúcio e eu, nós trabalhamos juntos. Nossa função, somos pastores ali, uma instituição aqui da Zona Sul, no NASP São Paulo. O Lúcio também é jornalista, eu também sou enfermeiro. E estou me formando ainda em pedagogia, na alegria ali que a Giovana está. Olha o sorriso de quem faz pedagogia. Não tem, não. Tadinhos. A gente brinca com pedagogos, a gente brinca com psicólogos, a gente brinca com todo mundo, porque é legal brincar, entendeu? A gente vira o psicólogo, tem a piadinha do psicólogo, tem a piadinha do pedagogo, mas Dimas, você já foi enfermeiro, você é enfermeiro, você tá como pastor, agora você vai fazer pedagogia. Ô, Dimas. Cara, era assim, sabe aquela coisa?
mais de 10 anos como enfermeiro, dei aula em faculdade, tudo. Acho que isso foi a porta de entrada aí para o NASP. Daí tava lá, trabalhando com um monte de professor, eu falei, vou mexer com esse bagulho aqui, que deve ser da hora, né? E sabe o que assim, como pedagogo, fica fazendo? Eu compro um monte de EVA e fico cortando em casa. Pra Isso! A cara da Giovana lá. Eu vou dar meus relatórios para você fazer, viu, Dimas? É uma pós-graduação, né, na pedagogia, corte avançado de EVA. Mas tesoura sem ponta, né? Tesoura sem ponta. Isso, pedagogo, cara. Galera, a gente cada vez tira aqui uma profissão para poder zoar, entendeu? Então essa é do dia, seja bem-vindo, vamos zoar hoje a pedagogia. Brincadeira, galera, brincadeira. A gente tá aqui começando nossa conversa sobre carência. Você deve ter visto aí nossa thumbnail. Nós vamos conversar hoje sobre que muita gente sofre, pouca gente percebe que está sofrendo sobre isso. É por isso que nós nos juntamos aqui mais uma vez. A gente sempre grava aqui numa segunda-feira, para na terça-feira já tá no ar. Então, se você está ouvindo a gente depois, fica ligado sempre no YouTube. Pastor Lúcio Bergamo, você pode procurar também no YouTube como Overflow Podcast, você encontra a gente lá sempre toda terça-feira, perto do meio-dia, nosso vídeo já tá no ar e nosso áudio vai entrando durante a semana, e você pode também ouvir a gente por Spotify, pelo Deezer ou pelas plataformas aí de podcast, beleza? Meninas, sejam bem-vindas. Dimas, muito obrigado, cara, pela parceria, a gente tá sempre junto aqui e vamos puxar o assunto. Eu vou já puxar o que eu ouvi agora há pouco na nossa conversa, porque a gente estava falando sobre a nossa necessidade de pertencimento. E eu comentei aqui que quando a gente olha para as redes sociais, e hoje rede social, se não todo mundo, a grande maioria das pessoas está incluída, e nessa grande maioria nós sempre temos uma coisa que une as redes sociais. Num lugar tem o nome de joinha, no outro lugar tem o nome de curtida, no outro lugar tem o nome de o likezinho ali, o coraçãozinho. Em cada lugar você tem uma forma de dizer, olha, eu gostei desse conteúdo. E você já percebeu como as pessoas buscam a todo custo esse senso de, olha, eu fui visto por muita gente clicou no coraçãozinho ali, muita gente se identificou com esse conteúdo? Como é que vocês enxergam isso? Deixa eu fazer assim, eu vou jogar direto para a Brenda, porque a Brenda trabalha especificamente com isso, e ela conta um pouquinho como é que ela vive isso, se ela encontra nisso alguma coisa relacionada com o nosso tema, e depois a gente já vai, quem quiser, pode ir falando, tá bom? Esse é o grande problema de ser um influencer, né? A gente trabalha sempre com números, a quantidade de visualizações, a quantidade de curtidas, a quantidade de pessoas que estão ali te vendo. Isso é muito complicado. E quando você não tem os números, quando você não tem os resultados, não é só a carência de não ter alguém por perto te olhando, mas a carência também de, às vezes, trabalho. Então, assim, é uma coisa muito complicada. Mas é o que a gente estava conversando até agora, né? A gente precisa sempre preencher alguma lacuna, preencher algum buraquinho dentro da gente. E o que a Giovana tinha falado ali anteriormente com a gente, cara, mexeu realmente comigo. Porque é real, assim, a gente tem a necessidade de alguma coisa. E não vai ser o like, não vai ser a visualização, não vai ser um relacionamento, não vai ser a bebida, não vai ser a faculdade, não vai ser dinheiro. Não vai ser isso que vai preencher, sabe? A gente vai comentar um pouquinho sobre o que preenche isso. Então, eu acho que a Giovana, ela trouxe uma linha de raciocínio ali muito legal. Eu acho que a nossa natureza, né, ela já deixa isso com a gente, esse vazio dentro da gente. E aí a gente tem pessoas que buscam no relacionamento, pessoas que buscam no dinheiro, pessoas que buscam, enfim, em várias situações, preencher isso. E às vezes isso torna a carência cada vez mais excessiva. Você se sente cada vez mais vazio por essa sua questão de querer ser preenchido, você se sente até frustrado, porque não consegue, porque a gente sabe que, na verdade, esse vazio só vai ser preenchido por Deus, a gente sabe disso. Porém, a gente não entende ou às vezes não aceita e tenta de várias formas ser preenchido por alguma coisa. E hoje em dia, eu percebo que a gente que é jovem, né, adolescente, a gente já nasceu nessa questão de rede social. Então, a gente já é muito influenciado por isso, por querer ser o melhor, por querer ser o perfeito,
por querer ter a vida perfeita, o corpo perfeito, o cabelo, tudo perfeito. E tudo isso traz cada vez mais carência para a gente se sente cada vez mais sozinho, cada vez mais rejeitado. E isso é muito preocupante, é algo que a gente precisa entender e seguir melhor um raciocínio que nos faça bem e não que nos deixe cada vez mais carentes. Deixa eu jogar uma outra pergunta aqui. Primeiro, doutora Evelyn, por que a gente chama toda psicóloga de doutora? Segunda também não pergunta. Sei. Evelyn. Não precisa, viu, por favor. Eu sei a resposta. Fala, Brenda. É uma concessão do conselho, não é? Não é, tipo... Fala, Brenda. Mais tranquila. Antigamente, existiam poucas profissões e as quais existiam as universidades. Então, começou ali com direito, começou com a teologia, a psicologia e depois a pedagogia. Então, as primeiras faculdades ali do início, todo mundo que fazia uma faculdade era doutor, era inteligente. Então, por isso que algumas profissões, tipo o advogado, exatamente, dentista, não é doutor, mas a gente fala que é. Eu me racho com isso, gente. Aí eu tinha um professor, desculpa, é uma brincadeira, tá? Mas ele falava na brincadeira, mas que faz sentido aqui. Ele falava assim, doutor é quem tem doutorado, para com isso. Pronto. Exatamente. Evelyn, ainda não peguei lá, viu, Lúcio? Mas tá bom. Evelyn, conta para mim, por favor. Você é psicóloga, me explica um pouco o processo da carência. O que é carência? A gente está falando aqui sobre carência. Você consegue abrir um pouquinho do tempo para a gente entender o quanto isso impacta a gente? Essa palavrinha, ela etimologicamente vem da origem de privação, falta. E a gente, assim, nasce com alguma falta, como foi falado aqui, nessa visão, nós somos um ser que eu costumo dizer que é tricotômico, corpo, alma e espírito. Então já começa daí. Espiritualmente, já existe uma privação, uma falta, que a gente precisa retornar a essa comunhão, né, espiritual. Mas na alma também existem privações de afetos, privações que muitas vezes vai se iniciar realmente na infância. Então, quando a gente fala assim do desenvolvimento, de ser uma pessoa carente, tem a ver com o histórico, né? Uma bagagem de cuidados que essa pessoa recebeu na infância, porque a gente tem algumas necessidades básicas emocionais. A gente precisa se sentir aceito, valorizado, não é? A gente precisa se sentir atendido com o olhar, e tudo isso se inicia na infância. Então, muitas vezes, essas lacunas, elas já se iniciam lá, e aí vão se estendendo ao longo da vida. Então, a carência afetiva, ela é uma privação desses nutrientes emocionais. Então, não ser atendido, pelo menos na necessidade básica, vai aí a crescer, né, se propagar para uma carência afetiva. Então, a pessoa, ela leva isso para a vida numa busca de atenção, de valor, buscando que, através do outro, o outro valide ela, o outro reconheça ela, para ela estar bem, para ela se autoafirmar. E aí é que mora o perigo, né? Eu esqueci o nome aqui, mas eu vou jogar pro Dimas ali agora. Tem uma pirâmide que a gente chama da pirâmide das necessidades básicas. Tem um filósofo que falava disso. Isso, Maslow, obrigado. E aí ele coloca ali as necessidades básicas como as fisiológicas, tem logicamente maior necessidade, então o ar, o conforto, digo, do cuidado com a temperatura, a gente conseguir ali necessidades básicas para continuar vivendo. A segunda coisa seria a gente entender a segurança, a gente conseguir se identificar como seguros naquele ambiente, e a terceira dela já vem como as necessidades sociais. Isso me chama muita atenção, porque é nisso que a gente está falando, não é, Evelyn? Exatamente. E assim, essa necessidade de se sentir amparado, né, de ter o receber mesmo desse afago, de ser importante, é ele que alimenta e nutre depois para a gente formar uma autoimagem, uma autoestima saudável. Nós somos seres sociais, então a gente não constrói isso sozinho. A gente constrói isso baseado no outro. A gente precisa do outro para se afirmar. Essa ideia de que eu sou mais eu sozinho me basto, não é bem assim. Então, a gente, claro, depois, ao amadurecer, isso precisa ter uma nova formatação. Mas, na infância, a gente precisa do outro.
Na adolescência, a gente precisa do outro. Então, essas fases cruciais da vida, quando elas não trazem aí uma margem de satisfação, de que alimente saudavelmente, vai trazer prejuízos lá na frente. Que legal. Acho que hoje é o dia de a gente ficar quieto, né, Dimas? Eu tô aqui só ouvindo, cara, só tô absorvendo. Vamos só absorver essas três aí, deixa elas falarem. Tá, deixa eu ver se vocês Vou fazer uma entendem. pergunta aqui rapidinho. Vai. O Evelyn, então, assim, a forma que você colocou, eu entendi bem. Essa questão de privação do carinho, a privação do amor, que muitas crianças não recebem na sua infância, vai refletir, então, na sua fase de adolescência, na sua fase adulta, e se não corrigir isso, pode trazer para as futuras gerações dela também, a forma dela tratar o seu próprio filho no futuro? A gente não pode determinar, né? Porque, de certa forma, tem pessoas... Há casos e casos. A gente tem uma bagagem que, independente, às vezes, da história que foi construída, é uma predisposição. Nunca a gente acaba determinando. Mas existe uma grande probabilidade, porque a forma como a gente compreende a dinâmica do lar, a forma de interação, a ideia é isso se replicar lá na frente se a gente não cuidar. Né? Então, assim, tem pessoas que vão buscar uma ajuda, elas percebem, por exemplo, que são extremamente carentes, em torno dos seus, na meia-idade, sabe? E aí, a partir disso, ela tem um insight. Poxa, eu estou fazendo igualmente com meus filhos, né? Ou então o oposto. A minha carência, a minha dependência emocional, eu super protejo os meus filhos, eu quero dar um amor que não é amor, já é aquele apego de dependência mesmo tóxico. Então, tem essas duas questões aí. Você falou de meia-idade, eu só observei ali o Lúcio, ele fez uma cara de preocupado, assim, de pensativo. Não sei se é assim. Está longe da gente, uma meia-idade que está bem longe da gente aqui. Aqui não chegou, não vai chegar por enquanto. Mas acho muito legal a gente entrar nesse assunto, e aí vamos se entregar aqui. A gente sempre tem uma conversa antes, a gente dá uma entendida no que todo mundo compreende sobre o assunto, a gente falou de coisas muito legais aqui, mas veio um insight aqui agora, eu queria colocar para pegar o povo de calça curta. A Dayana tem um livro aqui, a Dayana, minha esposa, é psicóloga também, estudou na classe da Evelyn, na mesma faculdade ali, e ela tem um livro que chama-se Na Real, a Culpa é dos Seus Pais. Eu nunca li esse livro, mas eu acho o máximo esse título. Na real, a culpa é dos seus pais. Meninos, vocês que estão fazendo pedagogia, vamos lá, vocês aí já identificaram ali, conversando com algum pai, com uma família, que você conseguiu se identificar um pouquinho mais, vocês conseguiram perceber o que... Eu tô jogando o livro pela capa, tá bom? Entenda bem isso. Eu tô jogando pela capa. Mas vocês já conseguiram perceber que essa carência, esse negócio de algumas crianças demonstrarem alguns comportamentos, às vezes doentios, eles vêm de casa ou é culpa deles mesmos? Gente, eu acho que isso é super na nossa realidade. Eu que trabalho lá na escola, eu vejo que crianças que ficam, por exemplo, o dia todo na escola, das 7 horas da manhã até as 5 da tarde, elas buscam chamar a nossa atenção de alguma forma. Então, se não for da forma normal, chamando a atenção para me dar um abraço, principalmente agora na pandemia que não pode ter esse contato, é fazendo alguma coisa para que ela tenha atenção. Seja fazendo algo que você não goste, então, às vezes a criança sabe que você não gosta, que ela jogue brinquedos no chão, então ela vai jogar para você dar atenção para ela, para você chamar a atenção dela. Para isso, para ela já vai ser algo importante o fato de você ter chamado a atenção dela, porque você vai estar dando atenção para ela. Então, eu acho que isso é super válido. Todo tipo de tratamento que a criança recebe em casa, desde pequenininha, vai influenciar lá na frente para ela, o que ela pode pensar, como que ela vai ser, sabe? E esses modos dela chamar atenção é fato, porque ela não está tendo em casa, talvez. Ô, Lúcia, eu vou pegar o gancho ali da Giovana. Saúde, Brenda. Obrigada. Por favor, saúde nesses dias. Ainda bem que você está distante. Cara, eu trabalhei muito com os adolescentes ali, faixa etária dos seus 15 a 17, até alguns 18 anos de idade. Sim.
E eu lembro bastante, assim, de bater papo com as meninas, conversar até sobre exposição exacerbada em redes sociais. Que bonito, exacerbado, olha. Palavra chique. Tem que deixar o linguajar mais... Tem que elevar o nível da conversa, né? Tá bom. Cara, então, eu chamava algumas delas, assim, para bater papo e coisa do gênero. E a gente, quando chegava, assim, nessas conversas, percebia o quê? Eu sou bonita, eu me arrumo toda para que as outras pessoas me percebam. Mas pessoas que não me conhecem de verdade. Não pessoas do dia a dia. Eram pessoas que estavam atrás da tela. E até muitas vezes eu olhava algumas fotos, eu lembro que um dia estava eu e minha esposa aqui no sofá de casa, mexendo no celular, ela, quem é essa menina linda aqui que tá a foto? Daí eu falei, tal pessoa, ela, não. Ela, não pode ser. Porque pessoalmente a menina não se arrumava daquele jeito, era bem quietinha no cantinho dela, sabe? Tinha dificuldade de relacionamento. Só que em contraponto, até a Evelyn já está analisando tudo isso aí que eu estou percebendo, tinha uma outra garota, é bom como eu passei muitos anos aí nessa fase com os adolescentes, muitos, milhares de alunos, não cito o nome, eu lembro de uma que ela trocava de... Na verdade, ela tinha 3 namorados ao mesmo tempo, namorados fixos. Interessante que eram todos da mesma escola, eu não entendo como um descobria do outro, cara. E ela ainda tinha os ficantes. E daí um tempo ela estava bem para baixo, porque um dos meninos parece que estava atraindo ela. Daí, eu estou bem mal e chorando. Eu falei, no que eu posso te ajudar? O que está acontecendo? Vamos ali fora bater um papo. Daí a gente sentou perto de uma das árvores que tem ali dentro do UNASP, né? Começamos a conversar, ela colocou a situação. Daí eu falei o nome dela. Falei, mas espera lá. Você tem 3 namorados que eu sei, fixos. E você ainda tem seus ficantes. Dela, é que eu tenho uma necessidade dentro de mim de que eu perceba que alguém me ama. E daí, nisso, a gente foi batendo papo, a questão de que ela não sabia quem foi o pai dela, sabe? Nunca conheceu o pai. Então, a mãe trocou de namorado diversas vezes e por aí vai. E aí, quando a Evelyn colocou isso ali, e a Giovana até colocou caso de algumas crianças também que eu vejo, que fazem bastante birra, e algumas crianças, quando eu passo ali na sala do coordenador disciplinar da escola, que é aquele vice-diretor que dá bronca em todo mundo, tem algumas que elas fazem de propósito mesmo, cara, para chamar a atenção. Olha, eu tô aqui, eu preciso dar atenção, mesmo que não seja atenção de carinho, de abraço, de beijo, mas eu preciso que vocês vejam que eu existo, que eu estou aqui. E querendo ou não, assim, o que eu percebo é, independente da faixa etária, se é aquela criança fazendo a birra, quanto o adolescente da rede social, quanto o adolescente que está saindo com várias pessoas, entregando o seu corpo e tudo mais, no final das contas é atenção, né? É estranho demais isso, cara. A necessidade do ser humano de precisar de uma afirmação, de que essa afirmação dentro dele tem alguém preocupado comigo. E é um desejo nobre, porque o nosso ego precisa disso, a gente precisa se sentir especial, importante. A questão é que isso precisa acontecer na família. É aí que a gente percebe o quanto a desestrutura familiar, ela desintegra o ser humano, porque, assim, hoje, se a gente observar, a criança de meses, ela vai para uma escolinha, né? Onde ela não vai ser especial e única naquele momento, é o coletivo. E ela tem poucas horas com a mãe, há casos que tem o pai, essa é a realidade brasileira, por exemplo. Então, isso a gente vê, como a Giovana citou, na escola, crianças que ficam o dia inteiro, né? E ela busca esse olhar materno, olhar paterno, que é só o pai e mãe que pode dizer, você é especial e único. Alguém precisa dizer isso para ela. E esse exemplo que você falou, Dimas, me veio em memória a mulher samaritana, né? Aquele exemplo bíblico clássico. A mulher que tinha 5, que estava com ela, não era dela, e Jesus, o encontro dele com ela é assim,
É um resgate psicológico tão lindo, porque Jesus, ele se encontra com ela, só ele e ela. Ele e os discípulos nem estavam perto, ele mostrou assim, você é a única, você é especial. Ele resgatou aquilo que ela tinha perdido, né? Essa carência, eu preciso ser única. É por isso que o olhar de Deus como pai, isso resgata o ser humano dessa carência, quando a gente pensa assim mesmo do fundamento, né? Mas pensando nessa questão, nessa perspectiva mesmo emocional, hoje é uma grande realidade dos adolescentes que, quando a gente observa, é uma ordem familiar de não ser atendido nas suas necessidades básicas, emocionais. Ô, Evelyn, eu tenho uma pergunta. Posso ir no embalo aqui direto? Que senão a gente perde o gancho. Pode, sim. Você colocou assim que é uma necessidade básica familiar. Eu concordo, e tá corretíssimo, né? Que a obrigação do pai e da mãe é demonstrar a importância da criança. O Lúcio ali, que toda hora pega a Laurinha, mostra pra gente, bajula, põe no Instagram. E eu ainda não tenho filhos, mas estou me programando e eu falando para minha esposa, eu vou aprontar muito com meu filho, sabe? Vou ser muito chato, vou fazer de tudo. Mas a grande realidade é que eu lembro que tem algumas famílias que eu chamava para conversar na minha função dentro ali da universidade, minha função pastoral. Quando eu detectava um problema grande, eu chamava as famílias. Chamava o pai, batia um papo, chamava a mãe, batia um papo. Para talvez procurar uma terapia com um psicólogo ou coisa do gênero. Eu indicava isso para eles, né? Procurar essa terapia. Mas mesmo assim, os pais estavam um pouco se lixando. Falava assim, o seguinte, eu já pago uma escola particular caríssima, já estou dando futuro, já estou dando o que comer, precisa de mais? E aí, quando a família não dá isso? Como que esse adolescente, esse jovem, pode se resolver com ele mesmo? É possível resolver essa carência sem ter outra pessoa te aprovando, te afirmando? Lúcia, eu não sei se eu passei as perguntas. Ai. Sempre é possível, né? É possível, tudo é possível que crê, é possível. Mas, assim, quando se fala de adolescente, criança, é um processo que não tem... A criança, ela vai projetar para um outro cuidador, ela precisa desse olhar. Nem que seja um professor, que ela tem aquele olhar de pertencimento, algo assim. Mas a gente costuma trabalhar isso, por exemplo, em terapia, na questão da aceitação. Aceitação da sua história, aí entra o perdão, aí entra um caminho de reconhecimento, sabe? Então, é depois disso mesmo que é possível a gente falar de uma reprogramação cognitiva, porque ela precisa se aceitar, ela precisa ter o senso de valor, de amor próprio, né? Então, é um percurso que a gente caminha junto em terapia, mas é sempre possível. Cara, muito legal. Então, tirando disso daí que a gente falou, eu lembro da minha esposa, psicóloga também, falando que a gente não é culpado daquilo que fizeram com a gente, mas a gente tem agora que olhar para o que fizeram com a gente e tirar dali uma solução para a nossa vida, ou nós somos culpados com aquilo que nós fizemos de acordo com o que fizeram com a gente. Aí eu tiro o que a Brenda falou alguns meses atrás lá no Instagram dela. A gente estava comentando um pouquinho antes aqui, falando sobre a conversa que ela teve. E aí eu achei muito legal, porque... Bom, vou deixar a Brenda falar aí, que a descrição dela foi muito legal. Explica o que foi o seu vídeo sobre carência. Então, há uns meses atrás, bem no ápice da quarentena, eu tinha gravado vários vídeos, assim, tava bem cansada já. E era um sábado à noite, então eu tinha trabalhado bastante. E eu lembro que eu peguei meu celular, assim, e comecei... Cara, sábado à noite, todo jovem fica carente, não tem como. É quarta-feira, pelo menos aqui em Santa Catarina, a gente fala que é dia de tirar pescoço. E não sei se vocês conhecem isso. Dia de tirar pescoço, que é quando os namorados se encontram, né? E no sábado, que é o dia que todo mundo se encontra também. Tem umas gírias estranhas na roça, né?
Que roça? Que isso? Mas, então, era um sábado e eu tava, assim, me sentindo muito mal, sem namorado, sem nada, eu tava bem triste, assim. E eu lembro que eu passei, cara, gravei vários vídeos até agora, super feliz, falando sobre a palavra de Deus, e quando eu tô triste eu não vou mostrar nada pra ninguém. Eu falei, isso não é ser sincera, isso não é ser honesta com o público. Então eu peguei meu celular, coloquei ali e comecei a pegar um lencinho e tirar a minha maquiagem enquanto eu falava. E eu comecei a falar sobre essa minha necessidade de querer alguém, de querer um relacionamento, do quanto é difícil, pelo menos nós do mundo cristão, nós cremos que a gente precisa se guardar para casar com alguém e para então entregar o nosso corpo, né? Ao contrário do que muita gente tem feito hoje. Então, é uma coisa que dificulta ainda mais, é um passinho ainda mais complicado quando se fala de carência, quando se fala de entrar num relacionamento. Então, eu tava falando sobre aquilo e falando o quanto é difícil, enfim. E eu fui bem sincera ao falar para as pessoas que não veio uma inspiração divina na minha cabeça falando sobre, olha, minha filha, tô falando contigo diretamente, espera um pouquinho mais, se acalma, tá tudo certo. Não, eu tive que pegar minha Bíblia e falar, Deus, eu preciso conversar contigo. Abri ali a palavra, comecei a estudar, então entendi que Deus está comigo, que Ele tem algo importante para mim e que eu preciso só esperar. E quando eu descobri aquilo por mim mesma e eu senti aquele conforto no meu coração, eu consegui entender que, não, realmente Deus está comigo e Ele racionalmente consegue me manter meu coração, mesmo não tendo alguém do meu lado, sendo só a mesmo. Legal. Cara, é muito legal. Peraí, Dimas. O Dimas vai fazer a piada, depois eu puxo. Não, pior que eu não vou fazer piada. É sério. Vai te falar. Brenda, você acha, então, que essa busca entre os adolescentes e até os adolescentes cristãos, de ficar, não sei, na minha época, Eli, na época do Lúcio, eu acho que a Evelyn tem mais ou menos a nossa faixa etária, quando a gente falava em ficar no passado, era tipo meio que pecado até assim, né? Tipo, não, é muito errado. E hoje, quando eu bato papo com os adolescentes, não, tipo, não pode ficar, isso é ridículo, Dimas. Na sua opinião, Giovana, também na sua opinião, que você ainda é meio criança. Essa de adolescente sua. É uma busca apenas para suprir a carência, o ficar? Olha, eu acho que sim. É complicado falar sobre isso, mas eu creio que sim, porque quando você tá bem resolvido e você quer guardar o seu coração, e não só o seu coração, mas também o seu corpo como templo do Espírito, você não vai querer se prontificar a fazer esse tipo de coisa, sabe? Porque, de verdade, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu tive meus momentos em que eu só ficava, mas eu não era de ficar com todo mundo, eu ficava com uma pessoa fixa. Eu só não queria realmente desenvolver um relacionamento com aquela pessoa. E o que isso tem em base bíblica? Tipo, eu só tava literalmente suprindo a minha carência. Eu estava com alguém e não queria manter um relacionamento com ela. Então, isso já tá errado. A base bíblica é, você está com alguém para que você se case com ela, para que você permaneça até o fim da sua vida com aquela pessoa. Então, assim, era muito difícil emocionalmente você se manter fazendo isso. Porque, querendo ou não, quando você toca alguém, quando você passa tempo com alguém, você acaba se apegando. E daí você não tem um relacionamento fixo com aquela pessoa, aí ela já pode ficar com outra, aí você se sente traído, ou então você não tem atenção suficiente. Cara, é muito complicado para nossa mente assimilar essas regras do ficar. De verdade. A partir de um certo momento da minha idade, eu falei, cara, eu não tenho capacidade psicológica para isso. Não já ouviu falar aquela frase que o coração do outro é solo sagrado? É muito isso aí que você falou, né? Você brincar, quando você encosta na outra pessoa, cria sentimentos e tudo, né? E a Giovana ia falar alguma coisa ali. Eu acho que essa questão do ficar realmente é para suprir essa nossa carência de outra pessoa. E aí volta um pouquinho só no que a gente começou a falar, sobre a gente se sentir vazio e querer algo
que algo nos preenche. A gente que é mulher, né, a gente tem talvez mais essa questão voltada para ter um companheiro, uma pessoa para você contar tudo, uma pessoa para estar ali perto de você o tempo todo. E aí as meninas já entram mais nessa questão de sentimental, né? Então sempre busca um menino ali para dizer que você é linda, para dizer que te ama, algo assim, para você se sentir importante, para você se sentir completa. E isso acaba sendo muito prejudicial, porque a gente precisa se sentir completa mesmo sem ter essa pessoa, porque senão a gente fica buscando a felicidade ou se completar em outra pessoa, e isso tá errado, porque a gente não vai conseguir a felicidade desse jeito. Pode falar, Brenda. Isso que a Gi falou de completar é uma coisa que é muito colocada na nossa sociedade, né? Que, a metade da laranja, a tampa da nossa panela. Cara, a gente não tem essa necessidade de alguém para nos completar. Nós já somos completos a partir do momento que a gente aceitou Jesus. A gente somos novas criaturas. Então, a gente não precisa de uma outra parte, assim, sabe? Tá abrindo um negócio aqui, gente, desculpa. Ô, Brenda, completando, você é frigideira, você não tem tampa, filha. Então, eu acho muito complicado essa coisa do tipo, eu preciso da minha outra metade. Não, você é inteiro, você é completo, você vai procurar alguém que agregue ainda mais, que te faça transbordar. Boa! Tem um verso que você tem 2 pastores aqui, então vocês me ajudem aí nesse verso, que fala que a gente tem que entregar e confiar. Não sei se eu vou misturar os versos, né? Vai lá. Mas tem um outro também que fala que se a gente buscar primeiro as coisas de Deus, as outras coisas serão acrescentadas, certo? Eu acho que esse verso vai muito mais a fundo de apenas, por exemplo, eu quero carro, Deus vai me dar um carro. Não, eu acho que ele vai acrescentar na gente aquilo que ele vê que a gente tem necessidade. Porque às vezes a gente fala, eu quero um carro. Mas por que você quer um carro? Às vezes você quer um carro porque você acha que aquele carro vai te trazer reconhecimento pelas pessoas. As pessoas vão falar, poxa, aquele cara tem um carrão, olha só como ele é demais, como ele é incrível. Então, o que você precisa é reconhecimento. E aí Deus vai chegar e vai preencher em você a questão do reconhecimento. Então, às vezes ele nem vai te dar o carro, mas ele vai deixar você se sentir reconhecido. Então, eu acho que esse verso é muito interessante. O fato de te buscar a Deus não vai trazer questão de bem material, mas vai nos preencher por aquilo que realmente a gente precisa. Legal. Questão de reconhecimento, questão de companheiro. Às vezes a gente fala, eu quero tanto um namorado, Deus, eu quero tanto um companheiro, mas por que você quer um namorado? Porque talvez você está se sentindo sozinha e Deus quer ser o seu companheiro, quer ser o seu melhor amigo. Então ele vai preencher esse seu vazio, essa sua solidão. E é por isso que você quer um namorado. Então às vezes ele nem vai te dar um namorado naquele momento, ele vai te preencher, vai preencher aquela sua solidão. Eu acho que esse verso também se encaixa bastante nessa questão de carência, da gente entregar o nosso caminho, a nossa vida realmente nas mãos de Deus e deixar ele preencher esse nosso vazio, né? Essa nossa situação que cada um tem a sua individual, né? Muito legal, Gi, muito legal, Brenda, muito legal, Evelyn. Tem o Dimas não, tá? O Dimas a gente não elogia não, porque senão eu vou ter que encontrar com ele semana que vem. Não, gente, a conversa tá muito legal. Eu não tenho carência assim, não. Tá bom. Elogiando. Tá bom, beleza. Vamos lá. Por que eu puxei essa história toda? Porque a gente caiu para esse canto. Tem um ponto que é muito legal, é que a gente precisa ser sincero com a gente mesmo. A gente precisa de sinceridade real. A gente precisa olhar pra gente e falar assim, cara, hoje eu tô carente. Olha, hoje eu tô precisando... E não é você ser sincero para você sair por aí e começar a buscar o primeiro que aparecer na frente, a primeira que aparecer na frente e se entregar loucamente para essa pessoa. Não, é para você poder entender o que tá acontecendo no seu coração. E ao você entender com sinceridade o que tá acontecendo no seu coração, quem sabe é você pedir força para Deus para poder se controlar. Sabe essa de, Deus, eu sei que eu preciso, eu sei que eu tô querendo muito hoje, então me dá força para me segurar aqui.
Porque essa carência, eu sei que eu consigo completar de outras formas, eu sei que eu consigo outras coisas, o contato com o Senhor, eu consigo que o Senhor acalme meu coração. Olha que legal a gente poder parar para pensar nisso, porque a sinceridade talvez falte na gente, porque a gente vive numa busca constante pela perfeição, onde a gente não é sincero com a gente mesmo. O tempo inteiro a gente tem que postar a foto sorrindo, a gente tem que fazer um vídeo no alto astral, a gente tem que ligar a câmera, e não sei se vocês já perceberam, minha filha tá com 1 ano e 8 meses. E com 1 ano e... já faz tempo que ela faz isso, tá? Toda vez que eu levanto a câmera para tirar uma foto dela, ela olha fazendo pose. Ela não faz pose, tipo, que a gente faz como adulto, mas ela olha já, tipo, se preparando, que ela sabe que eu vou tirar foto dela. Então, desde bebê, ela já entende que tem alguma coisa capturando ela, que tem uma câmera, ela não sabe nem o que é, mas ela entende que está capturando uma imagem, então ela já se prepara para aparecer na foto. Será que a gente não tem feito isso demais, ao extremo, a ponto de a gente parar de ser a gente mesmo? E talvez por isso estamos ficando cada vez mais carentes, porque nós não somos nós mesmos. A gente não olha, a gente não enxerga mais a gente, e talvez por isso a gente precise de alguém para autoafirmar, para que a nossa autoafirmação seja validada. Vamos lá, para tentar colocar aqui. É por aí, gente? É isso que eu entendi que vocês estavam falando? Achei interessante que a Brenda colocou, que assim, por isso que é muito importante ter um sentido e um propósito na vida, que direcione. E transcendente mesmo, né? Aquilo que é ligado a algo que é maior do que nós, é o propósito, o sentido. Porque quando isso existe, a carência vem, mas eu não me entrego ao prazer imediato, porque eu estou firme em um propósito maior, eu tenho um compromisso com esse propósito. Então, Legal. isso traz uma força de superação a si mesmo. Porque é exatamente isso, Lúcio. Eu acredito que o reconhecimento, ser sincero e falar, poxa, eu estou carente. Nossa, é algo maior que eu mesma, é a ansiedade, é a angústia. Até porque a gente percebe que a questão da nossa geração, a gente não consegue ficar só, no sentido de estar só consigo mesmo. Tem gente que passa mal só de pensar em ficar sem o celular, sem as redes sociais, tem crise de ansiedade, porque é o contato, isso já está na nossa mente de uma maneira muito vívida, né? Então, assim, saber o propósito, o objetivo, ajuda a gente a não ir para o caminho de um prazer imediato, mas ficar firme, como a Brenda colocou, no compromisso que se tem com algo que está além de mim. Mas, infelizmente, não são todos que vivem essa verdade, né? Então, aí cai por um caminho de carência patológica mesmo. Patológica, doença. Quem não sabe aí, traduzindo, doença. Me lembrei aqui, enquanto a Evelyn falava, porque faz todo sentido do que a Bíblia fala lá nos 10 mandamentos. Olha só que legal, a Bíblia fala, tem os 10 mandamentos, né? Mas quando a gente chega no 7º, ela fala assim, não adulterarás. E aí faz todo sentido com a nossa conversa aqui, porque a gente está falando sobre, a gente acabou caindo na carência da emoção, né? Da necessidade do corpo alheio, ou então de alguém que te ajude ali com um toque, com um beijo, alguma coisa assim. A palavra não adulterarás, normalmente a gente aplica simplesmente a um casamento. Porque eu tô casado, então eu não posso adulterar ou quebrar os laços do meu relacionamento. Só que a palavra que tá lá não é adultério após o casamento. A palavra que tá lá é não adultere a sua relação com Deus. A palavra do hebraico, aí ó, cultura, hein, gente? Eu só decorei essa, o resto não. Deixa assim, é a palavra do hebraico moishel. Essa palavra moishel, ela quer dizer não quebrar o laço que você tem do seu relacionamento com Deus. Não é seu relacionamento com o próximo, não é um relacionamento com o marido, com o namorado, mas é o seu relacionamento com Deus. Talvez seja por isso, a gente não para pensar, que todo casamento de cristão acontece dentro da igreja. E por que dentro da igreja? Porque você já está ligado com Deus. Então, eu, quando fui me ligar à minha esposa, eu precisei que Deus tivesse sido convidado para essa reunião, porque eu estava com Deus e ela estava com Deus. E aí, uma vez que eu convido a minha esposa para participar agora do meu relacionamento, eu preciso que Deus aprove, porque ele é o membro em comum dessa história. Então, ele estava com ela e ele estava comigo.
Então entende que quando eu digo não adulterarás, tem que ver exatamente com eu não quebrar os meus laços com Deus. Olha como isso é pesado, como isso ajuda a gente a ter um pouco mais de, pelo menos para mim, né? Me ajuda a ter um pouco mais de calma quando eu entendo a minha carência, quando eu sou sincero comigo mesmo, porque daí eu entendo que, peraí, eu já tenho um relacionamento com Deus e talvez Ele vai encontrar para mim alguém que se encaixe exatamente, não como a tampa da panela, mas como Ele sabe o que é melhor para mim. Entendeu? Como ele sabe que vai me fazer muito bem lá na frente. Talvez por aí a gente acabe não caindo nos exemplos maus, e aí eu usei um exemplo na nossa conversa antes aqui, se vocês me permitirem, eu vou falar que tem a ver com a gente acabar se entregando tanto por querer alguém que te aprove, alguém que te coloque numa posição que parece ser destacada, que você aceita qualquer coisa. Um exemplo que para mim é muito forte é o exemplo do filme, do livro 50 Tons de Cinza. Aquela menina, nem lembro o nome dela, também não importa, mas era uma menina que não se encaixava nos padrões ali que ela achava que eram de aceitação, de alguém que podia dar amor para ela, achava que nunca seria amada. De repente aparece um ricaço, alguém que tem como dar para ela coisas maravilhosas, mas que oferece para ela uma coisa horrível, simplesmente para ela poder se sentir um pouco amada. E ali ela passa por sessões de tortura extrema, achando que aquilo é amor, achando que aquilo é aceitação. Aquilo não é amor, aquilo não é aceitação, aquilo é tortura. E tortura ninguém precisa passar. Deus tem o amor pra gente, Deus tem a aceitação pra gente, Deus tem como acabar com a nossa carência, demonstrando tudo que ele é, porque afinal de contas o texto bíblico fala, Deus é amor. E olha só que legal, porque a gente parar para pensar nisso, porque às vezes o nosso relacionamento tem nos levado nesse caminho, para a gente poder aceitar relacionamentos abusivos, relacionamentos que nos levam para o buraco, cada vez pior e cada vez querendo coisas que nos afastam mais de Deus, ao invés de nos aproximar com esse relacionamento do Senhor. Isso me lembra muito um triângulo que fizeram. Cara, eu lembro certinho dessa lição da nossa escola sabatina, né? Que é como se fosse a nossa escola, a escola dominical. É quando a gente estuda sobre a Bíblia juntos, em grupo de faixas etárias próximas. E, cara, eu lembro que nessa lição, nesse estudo da Bíblia, era sobre relacionamento. E lá tava falando sobre um triângulo no sentido de primeiro você tem que pensar em você se aproximar de Deus, e daí depois o seu cônjuge, o seu namorado, enfim, ou quem você se interessa, para que essa pessoa também se aproxime, que ela também se aproxime, mas individualmente. Legal. E assim, cada vez mais que nós individualmente nos aproximamos de Deus, consequentemente, a gente se aproxima mais dessa pessoa também. Olha que legal. Então, é algo que a gente precisa entender. Primeiro, a minha relação com Deus e depois o resto virá. É exatamente o que a Gi falou, se não me engano, é ali em Romanos que está falando sobre isso. Primeiro o reino dos céus e o resto vai ser acrescentado. Seja o seu relacionamento, seja nas suas finanças, seja aonde for. Você se aproximando dele, as coisas vão melhorar. Talvez seja difícil o processo, com certeza. Na Bíblia não fala que a partir do momento que você se batizasse ou a partir do momento que você se aproximasse de Deus as coisas iam ficar fáceis. Não. A gente vê o exemplo de Jó. Uhum. Tu acha que ele não ficou carente da família dele? Tu acha que ele não ficou carente dos bens que ele tinha? E até da esposa que mandou ele literalmente abandonar a Deus e blasfemar contra Deus. Então, assim, o fato é, tenha um relacionamento firme com Deus. A sua carência, ela virá. Mas Deus vai conseguir suprir isso. Vai doer, mas vai conseguir suprir. Pronto, a Brenda acabou com a história, beleza? Sabe quando larga o microfone, que a gente tava brincando na outra semana aqui? Galera, a gente precisa ir para o final. Brenda, gostei demais, isso é muito importante. E aí eu vou puxar um assunto que a Giovana, e aí a gente já vai se encaminhando para o final. Peraí, Dimas. A gente já vai se encaminhando para o final. A Giovana falou que a gente às vezes busca em outras coisas uma forma de aplacar a nossa carência. Que coisas a gente coloca no lugar que não deveria ser colocado ali? Nossa, tudo. Dinheiro,
uma profissão, namorado, que a gente estava falando agora, aparência. Eu acho que o tempo que a gente está vivendo, a aparência, pelo menos assim, no meu Instagram eu vou subindo, gente, eu tenho que parar de olhar, senão eu tenho depressão. Só tem mulher bonita. Mulher com a barriga linda, o cabelo lindo, tudo lindo. Então, assim, a aparência para as pessoas hoje em dia é o auge. Tem que ser a mulher perfeita ou o homem perfeito. Então, tudo isso está no lugar. Está no lugar desse nosso vazio que a gente sente. Tudo isso a pessoa tenta buscar isso para poder se preencher, se completar. E aí, falando sobre isso, eu citei aqui, depois da nossa conversa, existe um texto que fala sobre isso, Eclesiastes no capítulo 3, no verso 11. E aí Deus fala assim, lógico, pelo salmista, né? Mas dizendo assim, tudo fez Deus formoso em seu devido tempo e também colocou a eternidade no coração do homem. Eu gosto de fazer uma comparação quando eu prego sobre isso. Minha filha eu tinha, quando era moleque, aqueles brinquedos de encaixe. Sabe quando tem o triângulo, o quadrado, e aí, não sei quem era bruto igual eu lembro de ter uma vez tentado colocar o quadrado no lugar do círculo e não entrou. Aí eu subi em cima para fazer entrar. Quebrei o negócio, é lógico que eu quebrei o negócio. A gente às vezes quer fazer isso com nossa vida e a gente quebra. A gente se destrói porque a gente fica buscando alguma coisa para aplacar nossa carência que não vai de forma nenhuma ser completado ali. E a gente acaba com o coração quebrado por causa disso. Quando na verdade a gente podia buscar quem é o único que pode se encaixar exatamente no espaço vazio que tem no nosso coração. Deus. Olha que legal. E aí Deus completa com aquilo que a gente realmente precisa. O Dimas ia falar. Cara, eu quero compartilhar com vocês o livro de Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 20, que diz: Meu filho, preste atenção ao que digo. Ouça bem as minhas palavras. Não as perca de vista, mantenha-as no fundo do seu coração. Pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. E acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Evite toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para a frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para seus pés e permaneça na estrada segura. Cara, a gente fica muito nessa preocupação em rede social, querendo a aprovação das outras pessoas. Querendo que os outros nos aprovem para sentirmos que somos amados, sentirmos que somos importantes para os outros. Mas o texto bíblico é bem interessante. Guarde as minhas palavras, ouça elas muito bem, não perca as minhas palavras. Resumo geral. A pessoa que mais pode te amar na vida e que vai preencher a sua carência, unicamente é Deus, acima do seu pai e da sua mãe, acima do seu namorado, da sua namorada, acima do esposo, da esposa. Guarde o seu coração, porque é dele que vai ser o rumo correto da sua vida. Então, sempre procure a Deus e guarde as palavras dele. Acabei? Acabei. Tá fazendo assim. Galera, acho que a gente encerra aqui com esses conselhos bíblicos. Alguém mais quer falar aí? Pode falar. Encerrando aqui minha fala, lembrei, claro, né, depois dessa palavra aí, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando a pessoa não ama a si, não entende esse amor prioritário a Deus e a si, ela dá qualquer coisa para o outro, menos amor. Ela dá carência, dependência, mas não é amor. Então, essa sede existencial mesmo, só existe uma fonte, e essa fonte que satisfaz. Mateus 22, para mim, é maravilhoso esse texto que a Evelyn citou ali. Jesus é colocado à prova e ele dá exatamente a regra que a gente precisa seguir. Se você pegar isso daqui, você vai ser um cristão, vai ser uma pessoa, vai ser uma excepcional pessoa. É isso. É o que nós precisamos, amar a Deus e amar ao próximo, como a nós mesmos, como a gente gostaria de ser amado. Maravilhoso. Giovana, quer falar suas últimas considerações aí? Olha,
Eu acho que o que se encaixaria também é aquele verso ali, né, naquela hora. Entregar e confiar. Entregar, às vezes, não é fácil, principalmente a gente que é jovem, porque a gente quer ter o controle da nossa vida, a gente quer trilhar, né, sozinho. Às vezes a gente quer buscar outras coisas para nos preencher, porque a gente quer ter o controle. E aí você entregar o controle da sua vida nas mãos de Deus, você entregar não é uma coisa fácil. Como a Brenda falou, não é fácil. Entregar e confiar, principalmente em algo que às vezes você nem vai saber quando vai acontecer, quando você vai ser preenchido, porque não vai ser algo imediato. Você não vai chegar hoje e falar, olha Deus, preenche essa minha carência, tira essa carência de mim, pronto, amanhã eu não estou mais carente. Não é assim. Relacionamento é com o tempo, né? E é todos os dias, até o fim da nossa vida, a gente precisa desse relacionamento até Jesus voltar. Então, é algo constante, a gente precisa trabalhar isso em nós constantemente. E eu acho que com esse bate-papo, o primeiro passo foi dado, que é a gente saber, a gente estar ciente do que está acontecendo, do porquê que a gente está carente. Então, nesse momento, a gente sabe disso. Por que eu estou sentindo essa carência? Por que eu estou sentindo falta de alguma coisa? Pronto, a gente deu o nosso primeiro passo aqui, a gente soube o que é. E a gente sabe também qual é a solução. Agora, a gente só precisa realmente buscar essa solução a cada dia para que, então, essa carência possa ser diminuída e a gente possa se sentir realmente preenchido e ser feliz, né? Porque, na verdade, essa carência nos tira um pouco dessa felicidade. Muito bom, isso mesmo. Brenda. Deus é amor em sua plenitude. Deus é amor. Não tem como você amar alguém se não for através de Deus. Então, como a Evelyn falou ali, talvez você ache que esteja amando, mas é só algo que faltou, talvez, na sua criação, talvez no momento que você está, mas o fato é, você só vai conseguir amar de verdade se você estiver próximo daquele que é o amor. Então, procure ele, se disponibilize a ele. Maravilha. Galera, muito obrigado. Gostei demais da nossa conversa. Realmente foi muito bom. Primeiro, aprendi um monte e segundo, foi muito legal porque a gente conseguiu aqui lembrar de quem realmente dá a base pra gente, quem é a base acima daquela pirâmide de Maslow, né? Daquelas nossas necessidades. Deus está com certeza abaixo de tudo, nos dando sustentação. E é por isso que nós estamos aqui para falar sobre esse Deus. A gente sempre repete o porquê o nome é Overflow. Overflow quer dizer transbordar ou transbordando. Então, se você ouviu até agora, quer dizer que você já está transbordando do Espírito Santo. Não esquece de dar um like aqui nesse vídeo. Se você está assistindo pelo YouTube, porque eu também tenho carência. E se você estiver em qualquer uma das plataformas de podcast, clica aí no coraçãozinho, se inscreve nos canais para você, se inscreve no podcast para você poder receber sempre atualização, tá bom? Deus abençoe você. Muito obrigado porque ouviu a gente até aqui. Meninas, muito obrigado pelo tempo de vocês, foi muito legal nossa conversa, e Dimas, a gente tá junto, tá? Você tem que me aguentar semana que vem de novo. Um desafio, quem tá no YouTube e viu esse vídeo até agora, comenta aqui embaixo um coraçãozinho quebrado, vamos ver quem viu até o final. Ixi, ó, isso daí, TikToker, Instagramer, YouTuber me ajudando aí. Valeu, Brenda, isso mesmo. Evelyn, muito obrigado, Giovana, muito obrigado, que Deus abençoe muito vocês, e eu vou encerrando aqui com a nossa vinheta. Beijo, gente, obrigado, até semana que vem. Tchau.